Caros alunos dos terceiros anos A, B, C e D do Centro de Ensino Médio 02 do Gama, iniciaremos agora a nossa segunda aula remota em tempos de pandemia e o nosso tema será a ditadura militar no Brasil. Um tempo que durou 21 anos, de 1964 a 1985, e se sucederam na presidência da República 5 generais-presidentes eleitos pela via indireta. São eles a saber: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Para iniciarmos a nossa discussão, é bom lembrar que a ditadura é um regime de governo que não respeita as liberdades individuais, que promove violência contra aqueles que se opõem a ela. Então, apesar de todas as fragilidades da democracia, é um sistema e uma forma de governo 1000 vezes melhor do que a ditadura. A ditadura, ela acaba por cercear os direitos das pessoas e conduzir o país para uma parte da população. Qualquer outra parte da população que faça seu protesto é reprimida duramente. Nós podemos ver os exemplos históricos fora do Brasil, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo e o comunismo, que produziram misérias mundo afora. Mas vamos nos ater ao fenômeno brasileiro. Com o colapso do populismo, um presidente sofreu um golpe de Estado, João Goulart, e uma junta militar assume o governo. Essa junta militar vai fazer uma limpeza e aí o Congresso Nacional ratifica o início do governo do primeiro general-presidente, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que vai ter em sua mão instrumentos especiais, os atos institucionais. E começamos nossa aula fazendo uma breve retrospectiva histórica e um resumo da ditadura, para depois adentrar nas características principais de cada governo. Meus alunos e alunas, os militares e o grupo civil que apoiou os militares, porque a ditadura não foi apenas militar, foi uma ditadura civil-militar. Vários grupos organizados apoiavam aquele movimento. Esse grupo teve em suas mãos uma condição de fazer grandes obras necessárias ao crescimento nacional. O problema foi o modelo, o crescimento pela via do endividamento. E veremos um pouco mais tarde que obras foram essas. Além disso, os atos institucionais significaram que não havia necessidade de respeito à Constituição de 1946. Chegou-se ao cúmulo de fazer um golpe dentro do golpe, o famigerado AI-5, que veremos a seguir também as suas principais características. Então, os militares tinham dinheiro, já que os empréstimos internacionais estavam baratos. Tinham ideia de transformar o Brasil numa potência capitalista, seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Acharam que a sua lógica de quartel bastaria para garantir esse crescimento, já que qualquer das suas ordens deveriam ser obedecidas sem questionamentos. Instalados no poder, eles suprimiram diversos aspectos da organização nacional que vinha desde 46. Estabeleceram um regime autoritário, centralizador, conservador nos aspectos, modernizador em outros. O governo militar cortou o diálogo com a sociedade, censurou órgãos de imprensa, cassou mandatos, ditou regras, e tudo isso para que o Brasil pudesse alcançar o status que eles imaginavam fosse de primeiro mundo. Grandes parcelas da população foram caladas à força, e esse crescimento pela via do endividamento não faz mais o menor sentido. Ditadura, nunca mais. O regime militar, então, era baseado nesse modelo econômico que aumentou a concentração de rendas, os ricos cada vez mais ricos, e espalhou necessidades. Os pobres ficaram cada vez mais pobres. Essa ampla abertura ao capital estrangeiro trouxe suas consequências para o Brasil. Até a crise do petróleo nos anos 70, o fanismo, grandes obras,
ninguém segura esse país. Mas a partir da crise internacional, a partir da crise mundial do petróleo, foi necessário um retorno lento, gradual e seguro à democracia. Não por uma crise de consciência das elites militares, mas porque faliu o modelo dos militares. Foi necessário, no dizer do presidente Geisel, um retorno à democracia. Não sem atropelos, veremos, até atos terroristas. Então, para início de conversa, falaremos da censura. Imagine as seguintes ordens enviadas às redações dos jornais nos anos 70. Só de analisar essas ordens, veremos que tipo de governo tínhamos. Ouçam: de ordem superior, fica terminantemente proibido qualquer notícia sobre o sequestro do cônsul brasileiro no Uruguai. A única divulgação autorizada é a do presidente da República. Outra: de ordem do senhor ministro da Justiça, ficam proibidas a todos os órgãos da imprensa, rádio e televisão, qualquer publicação ou reportagem que cite Dom Helder Câmara. O próprio AI-5 trouxe medidas extremamente violentas, e eu vou citar uma delas apenas aqui. Fica suspensa a garantia do habeas corpus. O que é habeas corpus? Um remédio jurídico que você só fica preso depois de sentença transitada em julgado. Nos idos da ditadura, suspendeu-se a garantia do habeas corpus. E mais um dos artigos, o artigo 11 do AI-5, que dizia expressamente: excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Ou seja, uma tentativa de calar o poder judiciário. Nós sabemos que a democracia é a convivência harmônica dos poderes e que a ditadura é quando um desses poderes subtrai os demais. Ok? Então, tem vários filmes que mostram esse período terrível, turbulento da história do Brasil, todos eles disponíveis no YouTube, e você pode assistir parcelas, como O Que É Isso, Companheiro, Eles Não Usam Black Tie, La Marca, Anos Rebeldes, Pra Frente Brasil, Guerrilha do Araguaia, Conspiração do Silêncio, vários títulos. Iniciando a nossa fala sobre a ditadura militar, governo a governo, vamos iniciar com essa junta militar. O presidente da República, João Goulart, sofreu um golpe de Estado na madrugada de 31 de março de 1964, e no dia 1º de abril as tropas estavam nas ruas do Rio de Janeiro. O general Olímpio Mourão, aquele que vinha desde os tempos de Vargas, estava à frente desse movimento. Depois, os 3 ministros militares, ministro da Aeronáutica, ministro da Marinha e ministro do Exército, formaram uma junta militar. E essa junta militar editou o ato institucional número 1. Esse ato institucional número 1 fechava o Congresso Nacional, iniciava o processo de pressões, cassações e exílios, e depois o Congresso Nacional ratificou o indicado, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Assume o cargo em 15 de abril daquele mesmo ano, 1964. Deveria completar o mandato de Jânio Jango, mas o seu mandato foi prorrogado até 1967. Então, o que faz o governo castelista? Baixa o ato institucional número 2. O ato número 2 tem várias características, mas a que devemos guardar é que ela criou 2 tendências partidárias. Uma de situação e outra de oposição de araque, de oposição consentida. Não era para ser uma oposição ideológica. 2 partidos, Arena e MDB. Portanto, o AI-2 consagrou o bipartidarismo. Não havia oposição real aos ditames do governo, apenas uma oposição formal. O MDB incomodou tanto, o MDB é o Movimento Democrático Brasileiro, porque não ficou adstrito a esse papel. Tornou-se uma oposição histórica de verdade, não aceitando os ditames da ditadura. E é por isso que foi preciso fazer reformas mais tarde para impedir o crescimento e o avanço da oposição.
O AI-3, ainda nesse período do primeiro presidente, tornava indiretas também as eleições para governadores de estado. Depois, os prefeitos das capitais e os prefeitos de centenas de cidades do Brasil foram escolhidos também indiretamente, utilizando-se para isso a Lei de Segurança Nacional. Então, o AI-1 e o AI-2 consagravam a eleição indireta de presidente da República, o AI-3 consagrava a eleição indireta de governadores de estado, e a Lei de Segurança Nacional colocava debaixo do guarda-chuva militar todas as cidades que oferecessem algum tipo de perigo. O que mais queriam os militares? Uma Constituição ao seu gosto, para não precisar mais com os AIs anular a Constituição de 46. O AI-4, o Ato Institucional número 4, autorizou o governo militar a fazer uma nova Constituição, a de 1967, a quinta da nossa história republicana, a segunda outorgada. Vamos melhorar esse entendimento? Segunda outorgada por quê? A primeira foi a do Império, a do rei Dom Pedro I. A segunda foi essa, a de 1967. E nos tempos da República, a Constituição getulista também foi imposta no tempo que ele virou ditador, nos tempos da Segunda Guerra Mundial. A rigor, temos 7 ou 8 constituições no Brasil, se considerarmos a emenda de 1969, que alterou muito a Constituição que vamos ver agora, de 67. Resumidamente, uma Constituição lá do Império, outorgada, e mais 7 constituições no tempo da República. No tempo da República, 2 constituições outorgadas, impostas. A de Getúlio Vargas, de inspiração fascista, no tempo do Estado Novo. E agora a dos militares, em 1967. Ok? Então, o AI-4 já não é mais do tempo Castelo Branco. A contragosto do presidente, o ministro do Exército, líder do Exército, o Marechal Costa e Silva, assume o governo em 67, prometendo endurecer o regime. As duas linhas do governo ficam claras, linha dura e castelismo. O que é a linha dura? Nada de retorno à democracia, vamos aprofundar a revolução. E o que era o castelismo? Seria uma correção de rumos, é preciso evitar o comunismo, mas depois de afastar do perigo, vamos retornar à democracia. Foi essa a bandeira que inaugurou os tempos militares. Mas em pouco tempo, já no segundo governo, a opção foi pela linha dura. Portanto, os atos institucionais 1, 2 e 3, no governo do Marechal Castelo Branco, e depois o general Costa e Silva consagrou os outros atos. Falei aqui do AI-4, que autorizou a feitura de uma nova Constituição, uma Constituição autoritária. Foi também no governo de Costa e Silva que nós vamos nos deter um pouquinho falando do AI-5. Mas, importante notar que esse ato institucional número 5, ele foi fruto de observarem os militares uma situação mundial que ficou muito complicada nos idos de 1968. Na França, nos Estados Unidos e em outros países, as pressões dos jornalistas, das universidades, das igrejas, dos movimentos da sociedade, clamavam por mudanças. No Brasil não foi diferente. A passeata dos 100 mil, nos tempos do governo Costa e Silva, foi uma das últimas grandes manifestações de massa contra o recrudescimento do regime. Então era preciso controlar essas grandes movimentações. E para isso, o presidente Costa e Silva baixou o AI-4 e depois o AI-5. Não sem uma reviravolta. O vice-presidente Pedro Aleixo, um civil, deveria assumir a presidência. E por quê? Porque adoeceu o presidente. Se o presidente não pode seguir em suas atividades, na sua função, na alta magistratura que exerce, quem deve assumir? O vice. Isso em tempos democráticos. No tempo da ditadura, os 3 ministros militares formaram uma junta militar, impediram a posse de Pedro Aleixo e cassaram centenas de mandatos e, com um Congresso branco, apenas arenista, indicaram o próximo presidente da República, o general Médici. Portanto,
no tempo da ditadura militar, 2 juntas militares. Uma na origem, quando baixaram o AI-1, e agora, quando adoece o presidente e impedem a posse do civil Pedro Aleixo, garantindo nesses 2 meses uma mudança constitucional tão grande que alguns juristas dizem que tem outra Constituição em 69. Não tem. As Constituições ou são outorgadas ou promulgadas. Houve uma Constituição em 67, o AI-4 garantiu isso. Em 69, o que houve foi uma emenda constitucional que alterou sobremaneira a Constituição. Alterou como? Ampliando os poderes do presidente para legislar em matéria financeira, criação de cargos, fixação dos efetivos das Forças Armadas, organização administrativa e judiciária, serviços públicos, concessão de anistia relativa a crimes políticos, etc, etc, etc. Então, chegamos ao auge da ditadura.